Você sente que a ansiedade virou uma companheira diária? Você tem aquela sensação constante de aperto no peito, o coração acelerado, os pensamentos que não param. Parece que não importa o que você faça, sua mente está ali, sempre alerta. E o pior, muitas vezes você nem consegue explicar o motivo dessa ansiedade, você só sabe que ela está lá, presente diariamente na sua vida, roubando a sua paz, roubando sua energia, sua alegria de viver. Mas e se eu te dissesse que a ansiedade não precisa mais te controlar? Se eu te dissesse que existe uma maneira de você virar esse jogo e você ensinar a sua mente a desacelerar. E é sem medicação. Talvez até precise, mas existem algumas técnicas, algumas estratégias que você vai conseguir com que o seu cérebro, a sua mente, os seus pensamentos desacelerem de forma natural. E são técnicas que não são muito complicadas, viu? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar uma abordagem comprovada para sair desse ciclo. E essa técnica já ajudou milhares de pessoas a recuperarem a leveza mental. E eu tenho certeza que vai funcionar para você também. E antes de te explicar o passo a passo, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Rafael Quirino, eu sou enfermeiro, estudante de psicanálise e nos últimos 10 anos eu venho estudando sobre como a mente funciona. Eu também tenho pós-graduação em neurociência, formação em programação neurolinguística e venho estudando como podemos ensinar o cérebro a sair desse estado de hiperatividade que te causa tanta ansiedade. E olha, eu já vi de perto o que a ansiedade pode fazer. Eu já vi pessoas que não conseguem e não conseguiam dormir, tinham crises no meio de situações simples e achavam que nunca iam conseguir viver com leveza. E uma dessas pessoas sou eu. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: ansiedade não é sentença. Anota isso. É um sinal de que o cérebro está sobrecarregado e só precisa de um comando diferente. Então, nessa aula, você vai aprender exatamente como dar esse comando diferente. A ansiedade não é um vilão. Na verdade, ela é uma função necessária de sobrevivência do nosso cérebro. Imagine o seguinte: a sua mente ela tem um sistema de alarme, tipo sistema de alarme de carro. Quando surge uma ameaça, um perigo real, como um carro vindo na sua direção, esse alarme dispara. Você sente o coração acelerar. O corpo se prepara para reagir. E geralmente essa reação é para correr ou lutar. Até aqui, isso é normal, tudo saudável. O problema acontece quando esse alarme fica sensível demais. O cérebro começa a identificar ameaças em diversas situações que antes eram comuns. Você fazia essas coisas no dia a dia normalmente, como uma reunião de trabalho, uma mensagem que não foi respondida, um pensamento sobre o futuro. E aí a ansiedade vira um padrão, se transforma em um estilo de vida. Mas sabe o que é incrível? O nosso cérebro, ele é plástico. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. O que é que isso significa? Que o nosso cérebro pode reaprender certos padrões. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou te ensinar como fazer a sua mente reconhecer o que é um perigo real e o que só é um pensamento inofensivo. Deixa eu te contar a história de Ana, nome fictício. Ela tinha uma rotina agitada. Ela tinha pouco tempo
e começou a sentir uma ansiedade constante. Primeiro, ela era só um frio na barriga, antes de momentos ali importantes como reuniões. Depois vieram noites mal dormidas, medo de errar, aquela sensação de sufocamento que surgia do nada. E aí ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Parece que eu estou sempre fugindo de algo, Rafael, mas eu não sei o que é. E quando Ana entendeu que o cérebro dela estava preso no modo sobrevivência e começou a aplicar o método que eu vou te ensinar, tudo mudou. Hoje ela consegue identificar quais são os gatilhos que desencadeiam esses pensamentos e usar a técnica certa para interromper a crise antes mesmo dela acontecer. E agora chegou a sua vez. Vamos ao passo a passo. Caneta e papel na mão para não perder nenhum detalhe. Primeiro passo, você deve reconhecer o ciclo. O primeiro passo é identificar o ciclo da ansiedade, ou seja, se faça as seguintes perguntas. O que dispara a sua ansiedade? É um pensamento que você tem sobre algo? É uma situação específica do seu dia a dia? Então, sempre que sentir o desconforto, pergunte: o que a minha mente está tentando me dizer? Isso vai trazer consciência para você, diante desse momento, quando você se faz essa pergunta. E automaticamente você já diminui o poder automático do medo. Eu vou te dar aqui um exemplo bem prático. Imagine alguém também com nome fictício. Vou dar o nome de Carla. Ela sempre sente um aperto no peito toda vez que precisa falar em público. Na hora, a mente dela dispara. E aí começam a vir certos pensamentos como: e se eu errar? E se rirem de mim? E se eu travar? Então antes a Carla apenas se deixava levar por esses pensamentos e a ansiedade tomava conta. Mas depois de entender o ciclo, ela começou a aplicar as perguntas-chaves. Principalmente, ela começou a se perguntar, diante dessa situação, ela se perguntava: o que a minha mente está tentando me dizer? Ao se fazer essa pergunta, ela percebeu que o medo não era de falar em público, mas era de ser julgada. O cérebro dela, lá no fundo, estava tentando protegê-la de uma situação, de uma possível rejeição. Uma ameaça que não era real naquele momento. Então, com essa clareza, a Carla conseguiu sair do piloto automático e lembrar que não precisava fugir. O perigo não existia. Assim, ela respirou fundo, usou a técnica certa e conseguiu fazer a sua apresentação sem ser dominada pela ansiedade. Então, veja que você não vai eliminar esse estado. Você vai aprender a gerenciar as consequências desse estado da ansiedade. A ansiedade vai continuar existindo, mas você vai evitar que ela lhe domine a ponto de prejudicar certas atividades, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Então, essa simples pergunta, ela cria o que eu chamo de interruptor mental. Porque quando você entende o que é que está por trás da ansiedade, você passa a ter consciência, você desacelera os pensamentos e o medo perde força. Segundo passo, use a respiração 4-4-4. Você também vai, através dessa respiração, desacelerar os seus pensamentos e, consequentemente, os seus comportamentos advindos da ansiedade. Como é que você vai fazer? Você vai inspirar pelo nariz por 4 segundos, você vai segurar a respiração por mais 4 segundos e depois você vai soltar devagar a respiração pela boca por mais 4 segundos. É o que eu chamo de respiração quadrada. Você inspira, segura e solta.
Você vai repetir isso de 5 a 10 vezes. Geralmente, quando a gente chega na terceira repetição, segunda ou terceira, o seu sistema nervoso já acalma. Por quê? Porque ele envia uma mensagem, na verdade, quando você respira dessa forma, você manda uma mensagem para a sua mente que está tudo tranquilo. Porque ele entende que você está no controle, porque você está fazendo aquilo de maneira intencional, de maneira consciente. Isso vai reduzir o pico da ansiedade. Terceira técnica, reprogramação mental. Nós precisamos ensinar, pessoal, o nosso cérebro a interpretar melhor os sinais, dar um novo significado, dar outro significado ao que está acontecendo. Então, sempre que um pensamento ansioso surgir, você vai dizer uma frase, só que em voz alta. Você vai dizer o seguinte: isso só é um pensamento, não é uma ameaça real. Isso só é um pensamento, não é uma ameaça real. É simples, mas é poderoso, porque vai fazer o teu cérebro reanalisar aquilo que você está pensando e vai te tirar do modo alerta, do modo medo. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo aqui de um aluno meu, o João. Ele tinha um medo constante de acontecer algo ruim no trabalho. João sempre foi uma pessoa muito ansiosa. Então, toda vez, vou dar aqui um exemplo do que aconteceu no ambiente familiar dele. Toda vez que a esposa dele saía de casa, vinha um pensamento. E era sempre: se acontecer um acidente, se ela for sequestrada, se ela não voltar. Então, com esse pensamento, ocorria o desencadeamento de outras sintomatologias, de outras manifestações que talvez acontecesse com você. O coração dele acelerava, ele tinha um aperto no peito. E antes que ele percebesse, ele já estava preso num ciclo de preocupação. Mas depois de entender como o cérebro funciona, João começou a usar a técnica da reinterpretação. Também pode dar o nome de ressignificação. Então, na próxima vez que o pensamento aparecia, ele dizia em voz alta: isso só é um pensamento, não é uma ameaça real. E aí você vai repetir isso várias vezes. João repetia isso várias vezes, 5, 10, 20 vezes. Associado com outras técnicas da respiração, 4-4-4. E aí o desconforto começava a diminuir. Não é mágica, é neurociência. Ao nomear o pensamento e lembrar que ele não é realidade, o cérebro entende que não precisa manter o nosso sistema de alerta ligado. E com o tempo você vai perceber que os seus pensamentos ansiosos ainda vão surgir, mas você não perde a força, você está no comando. Por que isso requer prática? Porque você vai ensinar o seu cérebro a separar o medo imaginário do perigo real. E é uma questão de treino. Quanto mais você treina o seu cérebro, essas formas de pensar, essa técnica de respiração, mais você vai ficando e tornando o seu cérebro consciente. Melhor você vai administrando essa situação. Só que existe, dentro desse sistema, alguns mitos e dúvidas muito comuns que eu quero aqui elencar. Principalmente 2 mitos ou 2 dúvidas. Existe uma crença muito comum de dizer que eu não tenho controle da ansiedade. Principalmente quando você já vem há muitos anos com esse descontrole. Então, essa crença de que nós não temos controle faz com que você não tente reagir a essa situação. O que é que vai acontecer? Seu cérebro termina aceitando a ansiedade como algo inerente a você, como algo imutável. O cérebro funciona, pessoal, através de padrões e associações. Então, se toda vez que você sentir o coração acelerar e perceber, e pensar, isso é uma crise, eu não tenho controle, o que é que vai acontecer? Seu cérebro vai reforçar esse padrão, é o que vem acontecendo há 20, 30 anos talvez. É como você trilhar um mato, um matagal.
Quanto mais as pessoas caminham naquele local, mais vai ficando marcado. Ou seja, no seu cérebro esse comportamento vai ficando automático. Então, a verdade é que a ansiedade é um comportamento, é uma resposta aprendida ao longo dos anos. E o que é aprendido pode ser desaprendido e você pode aprender outras coisas. Então, devemos aplicar uma nova abordagem. Primeiro, reconhecer o sintoma. Sempre que você sentir o seu coração acelerar, diga: opa, beleza, eu estou sentindo ansiedade. Mas a ansiedade não é perigo. Ela é uma reação. Então você vai aqui interpretar o sinal. Você vai dar outro significado. Use a frase: isso é só um pensamento. Não é uma ameaça real. E aí você vai tomar agora uma ação contrária. Em vez de evitar situações que causem ansiedade, porque você vai reforçando a ansiedade, você vai dando mais musculatura para ela vai ficando cada vez mais independente, você vai começar a encará-las. Só que você vai fazer pequenas exposições graduais. Rafael, eu tenho medo de falar em público. Então, comece a se expor para você mesmo. Pegue, por exemplo, seu celular e comece a falar gravando aqui para você mesmo. 5 segundos. Pegue uma pessoa de sua confiança, finja que vai dar uma aula ou dê uma aula, 2 minutos. Então, são pequenas exposições graduais. Vá num local onde você tem que falar com alguém, por exemplo, num restaurante, chamar o garçom, se expor. Nas primeiras vezes, o seu corpo vai reagir, querendo fazer você correr. Esse é um mecanismo de defesa que você treinou aí vários anos, talvez décadas. Mas à medida que você vai se expondo gradualmente a pequenas situações, às vezes até o ato de pensar, falar em público, por exemplo, ou algo que você tema, já é suficiente para começar. Mas você precisa repetir, porque com a repetição o cérebro vai entendendo que você está no controle e vai enxergando que aquilo não é um perigo real. E aí depois de algumas semanas, alguns meses e até alguns anos, você vai notar que os episódios vão diminuir em intensidade e frequência. Então a crença, eu não tenho controle sobre a ansiedade, é apenas isso, uma crença. Você acredita, você imagina. Quando você começar a agir de forma diferente, o seu cérebro vai aprender o quê? Algo novo, um novo padrão. E finalmente você vai passar a sentir o controle que sempre achou que não tinha. Quer ver outro mito? Só resolve a ansiedade se tomar remédio. Não necessariamente, pessoal. É óbvio que medicamentos ajudam em alguns casos específicos, mas a reprogramação mental é o que traz resultados de longo prazo. Então, o remédio tem um papel importante em muitos casos, especialmente quando a ansiedade está intensa e atrapalha o dia a dia. A medicação ela age como uma muleta química. Vai ajustar ali os neurotransmissores que estão desregulados, acalmando o sistema nervoso. Mas o que você não sabe é que o remédio sozinho não vai ensinar o seu cérebro a reagir de forma diferente. É como tomar um analgésico para dor no joelho, vai aliviar. Mas se você não corrigir a sua postura, o que causou o problema, a dor vai continuar. Então eu vou te ensinar como fazer esse processo de reprogramação mental. Você vai desafiar os seus pensamentos que com certeza nesse momento estão todos automáticos. Toda vez que surgir um pensamento ansioso, como, e se der errado? E se der algum problema? Você vai fazer o seguinte, quando surgir esse pensamento, você vai anotar e vai fazer a seguinte pergunta. E se der errado? Aí você vai anotar o seguinte. Isso é fato ou eu apenas estou imaginando?
eu lhe garanto que na maioria das vezes, em mais de 90%, é só imaginação. Outra técnica, que a gente chama de técnica de ancoragem sensorial. Não se apegue a esses nomes, não. Só precisa você fazer. Então, quando você sentir ansiedade, faça o exercício de pare em algum momento, na medida do possível, certo? Durante a crise de ansiedade. Olhe para o seu ambiente. Identifique 5 coisas que você pode enxergar, 5. E cada uma dessas coisas dê o nome a essas coisas, dê o nome dessas coisas. É um celular, é uma televisão, foi um carro, é uma janela, dê o nome a 5 coisas. Identifique 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e uma que você pode saborear dentro do possível. Quando você faz isso, você desacelera, você desenvolve controle. E isso vai trazer a sua mente para o momento presente. Quer outra técnica? Graduação da ansiedade. Você vai dar uma nota para a intensidade da ansiedade sempre que ela surgir. Isso faz o seu cérebro entender que a ansiedade não é uma entidade avassaladora, mas é algo que você pode mensurar. E se você pode mensurar, você pode gerenciar. Então, com o tempo, você vai perceber que pode controlar os sintomas gradualmente, porque a sua mente vai aprender a interpretar os sinais de forma cada vez mais equilibrada. Então, pessoal, remédios são um excelente apoio, mas a mudança real acontece quando o cérebro aprende a responder de maneira diferente. A ansiedade não é definitivamente um inimigo, é apenas um sistema de alarme que ficou sensível demais e com os estímulos certos, com os ajustes certos, o cérebro pode sim aprender a desligar esse alarme no momento certo, no momento que você quiser. Agora que você conhece o caminho, eu te convido a colocar em prática. Iniciando com uma dessas estratégias, você pode continuar deixando a ansiedade controlar a sua rotina ou pode dar o primeiro passo hoje para retomar o controle da sua mente. E se esse conteúdo fez sentido para você, que tal compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso? A ansiedade é uma realidade para muita gente e às vezes uma simples informação como essa pode ser o primeiro passo para virar esse jogo. Então compartilhe esse vídeo agora. Você pode estar ajudando alguém a finalmente entender que a ansiedade não é uma sentença, não é uma inimiga, é só um padrão que pode ser reprogramado. E claro, não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal, porque tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Um forte abraço.